Vamos fazer aqui a recuperação de história. A gente, como vocês viram no plano, está dividido em alguns temas. Uma coisa importante em relação a todos os temas é entender o que ficaram desses temas que a gente ainda vê hoje em dia. Bom, primeiramente, destacando aí a importância da civilização do Egito e da Mesopotâmia, frisar bastante como essas civilizações se desenvolveram nas margens dos rios e o que os rios representam para essas civilizações em relação ao rio Nilo no Egito, o rio Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia, qual a importância do rio para a organização daquela sociedade, essas duas sociedades que se desenvolveram muito com a presença bastante forte da ideia da religião, na qual os mesmos representantes da classe política eram também representantes religiosos. Então a gente chama dos regimes teocráticos, que tinha essa aproximação entre a função religiosa e a função de organização, da administração. Outra coisa importante dessas duas civilizações é a importância da escrita para a própria organização, para a própria administração, e até a escrita como uma forma de divisão social, na qual aqueles que dominavam a escrita estavam em um nível acima da maior parte da população que não dominava, que tinha que pagar os impostos, sempre para o governo, que era também e exercia também a função religiosa. Bom, o que é importante de destacar aqui, aquelas coisas que ficaram de herança desse período, o desenvolvimento da matemática, a forma como começou a se estruturar uma organização das civilizações. Então isso que é importante a gente destacar nesses dois temas aqui de Egito e Mesopotâmia. O segundo tema que a gente vai ver aqui é a parte de Roma e Grécia, ou Grécia e Roma, a chamada Antiguidade Clássica, que eram as duas civilizações que a gente tem assim um maior acesso às obras, aquilo que foi produzido nesse período da Antiguidade, que eram civilizações que se organizaram a partir da valorização do ser humano e tinham uma organização social muito bem estruturada com relação à política, às leis, de quem podia participar. A gente fala do nascimento da democracia na Grécia Antiga, de como as leis foram estruturando essa sociedade, que é a nossa forma ainda hoje em dia de se organizar com base nas leis, tem uma herança muito forte daquilo que foi proposto, daquilo que foi utilizado lá na Roma Antiga, e como que essas civilizações, principalmente a romana, foi dominando culturalmente outras civilizações, expandindo seus domínios, levando tudo aquilo que eles conheciam para as regiões onde eles dominavam. Então, lembrar daquela questão de que sempre que Roma dominou Grécia, chegou a conquistar a região da Grécia, mas aproveitaram-se muito da estrutura que existia dos gregos, os romanos se aproveitaram e expandiram. Então, ao invés de dominar e destruir, eles dominaram e se apropriaram, fizeram como se aquilo fosse deles e foram levando para outras regiões. Também frisar a importância do desenvolvimento científico que tem nessa época aqui, do conhecimento em relação não só às leis da organização política, mas em relação também ao desenvolvimento da matemática, da literatura, do teatro, como um desenvolvimento cultural e científico que se destaca muito nessas duas civilizações que a gente chama de civilizações da Antiguidade Clássica. E por último, a gente fala aqui da relação do feudalismo e da força que a Igreja Católica começa a ter aí dentro do período dessa passagem do fim do Império Romano para a Idade Média. Dentro do feudalismo, destacar sempre as relações entre os senhores e os servos, os senhores feudais e os servos que viviam na região dominada ali dos chamados feudos, que tinha uma relação de muitas atribuições em relação ao senhor, de trabalhar alguns dias na terra do senhor, daquilo que era produzido na terra dos servos era entregue ao senhor, para utilizar as ferramentas que pertenciam ao senhor, o servo tinha que pagar. Então todas essas relações de dominação se construíram na ideia do chamado feudalismo. E falar como que a Igreja Católica foi crescendo
cada vez mais a partir, principalmente do fim do Império Romano, né, que ela surge dentro do Império, começa a crescer. Primeiramente a igreja é combatida dentro do Império Romano, depois começam a crescer cada vez mais o número de seguidores. O Império Romano aceita que se siga a religião católica e depois o Império abraça a religião e fala, não, a partir de agora é a religião oficial. E como que a igreja tinha uma série de poderes, né? A gente fala do poder econômico, porque por conta da cobrança do dízimo, de uma série de outras atribuições, do poder político, da aproximação da igreja, do Vaticano, com os reis espalhados pela Europa, o poder cultural, né? Na ideia de veiculação constante daquilo que a igreja acreditava e propunha como norte para as pessoas seguirem. Então, mostrar todas as esferas, todos os tentáculos do poder da Igreja Católica na Idade Média. Bom, é isso. Boa recuperação. Em relação à prova, a prova tem 8 questões. A maior parte delas são dissertativas. Então, para desenvolver aí as ideias, relacionando, leiam com bastante atenção. O enunciado de muitas questões pode ajudar, às vezes até em outras questões. Em relação ao trabalho que eu pedi para ser feita uma redação, eu gostaria que vocês escrevessem sobre o que dessas civilizações a gente percebe ainda hoje no nosso dia a dia. O que do Egito que a gente consegue perceber hoje, de Roma, de Grécia, pelo feudalismo, da influência da Igreja Católica, que a gente percebe ainda hoje nos nossos dias. Acho que é isso. Tranquilo. Boa sorte.